terceira semana da Operação Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 16, com o tema Deus desafia porque quer abençoar. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos de pau e vou preparar essa farinha para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, continuamos aqui, Senhor, na dependência total, absoluta do teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, que põe vida, que traz vida nessa palavra, ministra aos nossos corações a fé, a ousadia, a intrepidez, para nós crermos naquilo que o Senhor disse. Senhor, em nome de Jesus, corrija as nossas distorções e muitas vezes, ó Pai, as seleções que fazemos da palavra para crer. Ajuda-nos a crer totalmente no Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, rememorando os fatos, por causa do pecado, da iniquidade de Israel, veio uma seca mediante a palavra do profeta Elias, embora Deus já tenha dito isso em Deuteronômio 28. Elias então proclama a seca e Deus fala com ele: vai para o ribeiro de Querite, porque lá os corvos vão cuidar de você, vão trazer pão e carne de manhã e à noite, e você vai beber do ribeiro. Ele foi, mas como a seca se estendeu muito, seriam 3 anos e meio de seca, o ribeiro secou. E agora Deus fala com ele: Elias, não se preocupe, você vai agora para Sarepta, é uma cidade de Sidom, vai lá, e eu já dei ordem a uma mulher viúva para te sustentar durante esse período de fome. Olha que curioso. Então Elias empreende essa jornada para chegar até essa terra de Sidom. Sabe, queridos, então nós ficamos pensando que a iniquidade do povo sempre traz uma consequência. Meus irmãos, não há como fugir disso. Quer dizer que a seca veio e agora até o ribeiro de Querite também secou, porque a ausência de água vai trazendo efeitos colaterais em toda a natureza. Mas veja só, que Deus, aquele Deus que faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, o Deus que faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho, esse Deus, ele não desampara aquele que é fiel a ele que o serve. Ele não desampara. Nós não precisamos nos preocupar. Muitas vezes as preocupações do dia a dia vêm sobre nós, assola a nossa alma, tira a nossa alegria, tira a nossa esperança, tira a nossa paz, rouba até a nossa expectativa de uma vitória. Por quê? Porque ficamos olhando para as circunstâncias.
Olhamos para situações em vez de dizer para fazer aquilo que o Senhor ordenou fazer. Isso nos limita. Mas olha, a verdade é que Deus nunca desampara os seus. Deus falou com Elias: Elias, eu faço diferença, Elias. Vai lá, eu dei ordem a uma mulher viúva. Outra vez vem o nosso Deus, o Deus que é fora das convenções. O Deus que nos surpreende com aquilo, porque como é que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e as coisas fracas para confundir as fortes, e os pequenos para envergonhar os grandes? Quer dizer, Deus, ele é completamente fora da convenção, ele é totalmente improvável. Então Elias foi para aquela terra, para a cidade de Sarepta, para que aquela mulher cuidasse dele até que chovesse sobre a terra. Aí, sabe, queridos, quando Elias chega na cidade, Deus fala: é aquela mulher lá, ó, é aquela mulher? A mulher está lá, gente, pobrezinha. Agora vocês vão me permitir a inferência, tá? Pobrezinha, pé descalço, roupinha muito simples, rosto crestado de sol, catando uns pedaços de pau de lenha para fazer o último pão. Aí o Deus fala: Elias, é aquela mulher ali, ó, que vai te sustentar. É essa mulher. Aí eu fico pensando agora, sabe, gente, no desapontamento que eu ficaria. Por quê? O que estaria na minha cabeça? Vou mandar uma viúva te sustentar. Você vai pensar assim: é aquela viúva fazendeira, rica, não é? Você vai chegar assim, aquele fazendão cheio de gado, de ovelha, de vinha, de criado para todo lado. Eu vou ficar numa vida regalada de rei ali. Gente, a expectativa, uma mulher viúva para te sustentar. Mas quando ele chega lá, a situação é exatamente o contrário daquilo que ele esperava. E aí eu fico pensando que tantas vezes nós somos surpreendidos por situações que contrariam a nossa expectativa. Você cria uma expectativa, não é nada daquilo. Meu Deus, a angústia, a frustração, a decepção que vem sobre nós. Você fala: meu Deus, mas Senhor, o Senhor tem certeza? Não é como disser: ó Deus, será que o Senhor não errou aí? Né? Será que o Senhor não confundiu as mulheres? Não, Senhor. Será que não é outra cidade? Não, meu Deus. Essas coisas acontecem. Sabe o que é que nós fazemos? Precisamos entender que Deus não depende de circunstâncias. Primeiro fato: Deus não depende de qualquer circunstância. E segundo, quando Deus desafia, é porque Ele quer abençoar. Então, quando nós falamos que Deus não depende de circunstâncias, nós temos que entender que, na verdade, Deus é o criador de circunstâncias. Ele é que cria, é Ele que faz acontecer. Ele é o gestor, Ele é o gerente, Ele é o administrador desse mundo, Ele é o grande arquiteto do universo, é Ele que faz acontecer. Então Ele cria circunstâncias. Por isso que nós podemos orar, falar: Senhor, cria uma circunstância para que aquela pessoa seja salva. Senhor, cria uma circunstância para que aquela pessoa se arrependa. Cria uma circunstância para que ele seja liberto, para que seja curado, Senhor. Cria uma circunstância para que tal pessoa encontre, Senhor, o seu caminho, porque Deus é o criador de circunstâncias. Então, queridos, a expectativa de Elias, eu estou me colocando no lugar de Elias, tá, gente? Não sei se Elias ficou decepcionado, eu ficaria, não é? Eu criaria uma expectativa. Chego lá, é diferente, mas eu tenho certeza que isso não aconteceria, né, com Elias. Sabe por que o Elias, ele confiava em Deus em qualquer circunstância e pronto. Mas eu pensaria, né? Ah, Senhor, a viúva rica vai me sustentar. Mas a bênção de Deus, gente, ela não depende do dinheiro. Às vezes nós pensamos que ter muito dinheiro, ter muito isso, ou ter muito aquilo, é isso que vai resolver o nosso problema, é isso que vai tirar a nossa angústia, a nossa dor, que vai trazer paz à nossa casa, ou que vai nos permitir ajudar alguém. Nós estamos pensando muitas vezes assim, mas a bênção de Deus, ela não depende de dinheiro. A bênção de Deus não depende de recurso. Tanto é que, repito o texto lá de Paulo, quando ele disse: olha, Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os tolos, Deus escolhe aqueles que não são.
Deus escolhe e Ele faz acontecer, porque Deus, na verdade, é o Deus que faz as coisas acontecerem na história. Então, nós tentando ajudar Deus, nós olhamos para as circunstâncias. Sabe, nós somos tentados a olhar para as circunstâncias em busca de uma solução. Queridos, aí nós ficamos tentando montar um quebra-cabeça. Então é isso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Não, espera, deixa Deus fazer. Não vamos ficar olhando para a circunstância, pensando que Deus vai atuar naquela circunstância que existe. Não, Deus pode criar uma. E naquela circunstância que você viu, que ela é totalmente malfadada, que ela está totalmente contrária à nossa expectativa, para Deus aquilo pode ser a solução. Olha o Elias, o que você viu lá? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, num céu imenso, uma nuvem. Ele disse, é o sinal de Deus, vai chover. Não olha para a circunstância. Meu Deus, é só isso. Não olha para a circunstância, olha para Deus. Olha para Deus, que Ele faz a circunstância acontecer. E nós temos que treinar a nossa mente. Nós temos que treinar a nossa mente na palavra do Senhor. Que a nossa mente, ela é naturalmente pessimista. Ela é naturalmente incrédula. Ela é naturalmente retrógrada. A nossa mente parece que ela fica procurando sempre aquilo que é ruim, aquilo que é desagradável. Parece que ela está nos sabotando a nossa esperança, sabotando a nossa fé. Então, não podemos ficar procurando na circunstância uma solução. Temos que procurar em Deus. Porque o Senhor é que vai mostrar, o Senhor é que vai apontar. E se Deus apontar, vai sem duvidar. E se Deus apontar, não critique, não censure, não se entristeça, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe tudo, gente. Deus criou todas as coisas, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nós não precisamos ficar preocupados com circunstâncias. Olha para o Senhor. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Por isso, a Bíblia nos fala, buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. E eu fico pensando que as pessoas muitas vezes se veem em situações difíceis. Meu Deus, estou com um problema aqui. O que eu vou fazer? Vou chamar o Benito. Não, o Benito está ocupado agora. Eu vou chamar o Ali, então. O Ali não está dando aula. Eu vou chamar o João. O João não veio. Eu vou chamar a Cássia. A Cássia... Nossa, meu Deus. Procurei tanta gente. Ninguém pôde me ajudar. Agora só resta Deus. Ora, o que nos faz agir dessa forma? O que nos leva a agir dessa forma? É a incredulidade, é a dureza de coração, é uma visão viciada na circunstância humana. A ordem é totalmente contrária, falar Deus, primeiro é Deus. A oração não é o último recurso, a oração é o primeiro recurso. Deus é o primeiro recurso. Senhor, agora que eu não consegui solução com ninguém, eu vou chamar o Senhor. Não, perdeu tempo, sofreu à toa, devia ter chamado Deus primeiro, que Deus levantaria tantas pessoas. Então, não fica pensando dessa forma. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então veio a crise, veio a dificuldade, veio a dor, busca primeiro o reino de Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses e disse, orai sem cessar. Ou seja, é a solução espiritual. E depois Pedro ainda disse, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida, é o Senhor que cuida. Não somos nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que vai estender a mão, é Ele que vai agir com bondade, com compaixão e com misericórdia por todos nós. Então, queridos, o cenário que Elias encontrou em Sarepta foi diferente do que nós pensamos, porque encontrou uma mulher naquele estado tão pobrezinha, tão necessitada, tão carente. Na nossa limitada visão humana, nós pensamos assim, ela não pode cuidar nem de si. Ela não dá conta nem dela, tadinha. Vai comer agora a última farinha, ela e o filho, para depois morrer de fome, que não tem mais nada. Senhor, será possível? A nossa limitada visão humana nos faz pensar dessa maneira. E quantas vezes
Nós olhamos para a circunstância e desesperamos. Então agora, Senhor, vão ser 3 que vão morrer. É ela, o filho dela e eu também. O Senhor me mandou para cá. Agora são 3 para morrer. Agora a situação para 3. Olha só o que a nossa mente nos leva a pensar. No entanto, Elias, ele era um homem de Deus. Por isso ele não se abalou diante da situação desfavorável. Querido, não se abale diante das situações desfavoráveis. Não se abale. Se apegue à palavra de Deus. Foi o que Elias falou. Elias falou com ela, falou: olha, faz um bolo para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor. Os profetas, os homens de Deus, eles eram caracterizados por essa frase: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, porque Deus falou, porque está escrito na palavra, assim diz o Senhor. Então todas as vezes que vier contra nós, sobre nós, um pensamento ruim, um sofrimento, uma angústia, uma tristeza, uma dificuldade, lembre-se o que a Bíblia diz: nação, porque está com a alma tua batida, porque assim diz o Senhor, não tema, porque eu sou contigo. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Então nós temos que treinar a nossa mente na palavra. Nós temos que treinar a nossa mente na experiência de pessoas que passaram por situações adversas e, não obstante toda a adversidade que apontava para um desfecho negativo de destruição, essas pessoas conseguiram crer em Deus, conseguiram confiar no Senhor e conseguiram ser bem-sucedidos para a glória do nome de Jesus. Ah, meu Deus, nós não podemos então ficar olhando para as circunstâncias, mas ser como Elias, que falou: não, assim diz o Senhor. Esse é o comportamento dos servos de Deus em situações trágicas e que nos decepcionam. Então, independentemente da situação, os servos de Deus mantêm planos de obediência e de confiança, porque sabe que Deus não depende da circunstância para abençoar e para fazer a palavra dele acontecer. Deus não depende. Então, queridos, Senhor, é assim que nós cremos. Senhor, é dessa forma que nós cremos. Senhor, é assim que nós seguiremos, independentemente de circunstâncias. Então, queridos, em nome de Jesus, se apegue à palavra de Deus. Treine a mente. Treine a mente. Toda vez que vier um pensamento adverso, todas as vezes que vier um pensamento contrário, você vai dizer: Senhor, eu creio naquilo que sua palavra diz, eu creio naquilo que o Senhor diz, e isso vai mudar as circunstâncias. Isso vai fazer com que aquela mulher viúva, pobre, miserável, quase famélica, que essa mulher seja instrumento de Deus para nos abençoar. Deus vai usar pessoas que você não imagina, pessoas que você não acredita. Pensa assim: mas é essa pessoa que vai me abençoar? É, porque para Deus não faz diferença Ele salvar com muitos ou salvar com poucos, Ele abençoar com o rico, abençoar com o pobre. Para Deus, sim, não faz diferença. Deus não está limitado nessa circunstância humana. Por isso podemos dizer que quando Deus desafia, é porque Ele quer abençoar. Queridos, muitas vezes o desafio para nós é afrontoso. O desafio é uma prova, é uma tentação, e para nós vira motivo de angústia, de sofrimento, de tristeza, de perda de sono, de perda de apetite, de perda de um monte de coisa. A gente começa, meu Deus, a ficar um andar assim, trôpego, não é, cabisbaixo, triste, angustiado, amargurado. Não, levanta, olha para Deus, resplandece, porque quando Deus desafia, Deus quer abençoar. Ao falar com a viúva, ele descobriu que ela só tinha farinha e azeite para fazer um pão para ela e para o filho. Depois disso, gente, seria morte e morte de fome. Aí Deus fala: vai lá, Elias, que é ela que vai cuidar de você. Queridos, sempre que Deus quer nos abençoar, Ele cria uma circunstância em que a nossa fé será provada. A nossa fé será provada. Ele cria uma circunstância e nós temos que enfrentar aquela circunstância com fé e com convicção,
Porque se nós, naquele momento, naquela decisão, nós optarmos pela circunstância humana, pelo fracasso, em vez do que diz a palavra do Senhor, certamente que nós sucumbiremos diante das adversidades. Então espera aí, Senhor. O Senhor vai me abençoar, meu Deus? Ele fala, eu abençoo. Para abrir o mar vermelho, Moisés passou por uma adversidade. Quando veio maná para o povo, adversidade. Para nossa salvação, Jesus Cristo passou pela adversidade. E são tantas situações que nós precisamos crer, confiar e nos entregar em Deus para ver o milagre. Gente, as pessoas querem ver o milagre de camarote. As pessoas querem ver o milagre sem sacrifício, sem esforço, sem dedicação, sem exercício da fé. As pessoas simplesmente querem que aconteça. Não acontece. Podia ser igual ao fruto, que simplesmente nasce. Não! O fruto passa por um processo muitas vezes penoso, um processo difícil, que nós achamos que é fácil. Não! Nós temos que manter a nossa fé no Senhor. A nossa fé será provada. Toda manifestação de fé, para toda ela haverá um desafio que nos leva a uma atitude. Então nós temos desafio, nós temos fé e nós temos atitude para ter resultado. O que as pessoas muitas vezes querem, sabe o que, gente? Direto resultado. Processo, gente. Processo. Por que Deus gosta tanto de processo? Porque é no processo que nós somos trabalhados, é no processo que nós somos saculejados, é no processo que nós somos transformados, é no processo que o carvão vira diamante. É no processo, não há outra saída, é um processo. Então, na hora da crise, na hora da angústia, queridos, essa é a hora de se ajustar com Deus, essa é a hora da oportunidade de ajustamento com Deus. Então, toda vez que nós estivermos numa crise, se tiver numa crise, numa angústia, fala assim, Deus, o que eu estou precisando me ajustar com o Senhor, hein? Fala comigo. Fala comigo, Senhor. O que eu estou precisando ajustar? Senhor, qual decisão eu tenho que tomar, meu Senhor? Qual decisão eu tenho que tomar? O apóstolo Paulo perseguindo cristãos, jogando na cadeia, etc. De repente ele fala, meu Deus, então minha vida está toda ao contrário. Minha vida está toda pelo avesso. Deus fala, volta e refaz. Mas eu era um fariseu respeitado e famoso, e agora eu serei um cristão perseguido? Mas era verdade, era o único caminho, era a única solução. Ele tinha que abrir mão do farisaísmo dele, para que Jesus entrasse na vida dele, tinha que abrir mão do farisaísmo, porque o farisaísmo era só uma religião, não havia vida, não tinha esperança, não tinha salvação. Então, nós temos um desafio, nós temos uma atitude de fé, a gente tem um resultado que vai revolucionar a nossa vida e vai revolucionar também a vida de muitas pessoas. Agora, olha que coisa maravilhosa. Uma mulher, lá em Sarepta, lá em Sidom, sabe o que eu imagino essa mulher? Aquela mulher magrinha, famélica, ajoelhada, falando assim, meu Deus, eu só tenho uma farinha e um azeite para o meu filho, nós vamos comer isso aqui hoje e vamos morrer. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Imagina ela orando, pedindo a Deus uma solução. Aí sabe o que acontece? Chega mais uma boca para comer. Olha só, não tinha mal para dois, agora tem mais uma boca. Aqui, faz um pão para mim. Eu falo, Deus, não é possível. Eu peço ao Senhor solução, o Senhor me dá mais uma boca? Olha o desafio da fé. Olha o desafio. Para Deus abençoar, querido, vai ter desafio. Deus não abençoa de graça, não, gente. A salvação é de graça. A única coisa de graça no Evangelho é a salvação. O restante, gente, tem custo, tem preço de atitude, de ação, de empenho e de emprego. Ela estava lá pedindo uma solução, aí chega o profeta e fala com ela, faz um pão para mim primeiro, antes de fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. Olha a promessa, olha a palavra de Deus. Se ela pediu a Deus, então, gente, esse orar é uma inferência minha, tá?
O texto não fala isso, mas a inferência é minha. Porque o próprio Jesus falou, Jesus falou dessa mulher. Quando ele estava no templo em Nazaré, na sinagoga, que ele foi rejeitado pelos seus, ele falou, havia muitas viúvas, mas Elias foi enviado a uma estrangeira, a uma de Sarepta, porque o profeta não tem honra na sua casa. Jesus deu testemunho dessa mulher. E agora ela chega e pensa, mas espera aí, é um homem de Deus, porque ela fala, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela reconhece Elias, um homem de Deus. Ela reconhece, quer dizer que houve ali uma testificação do Espírito, e ela então toma a decisão de obedecer, ela toma a decisão de fazer aquele pão. Sabe por quê, queridos? Deus havia escolhido aquela mulher. Deus havia escolhido aquela mulher. Como é que seria aquela, hein? Deus escolheu. Deus escolhe quem vai abençoar. Essa é a realidade. Senhor, me escolhe. Como é que eu faço para Deus me escolher? Subo na árvore, pulo para cima, faço jejum, adora, louva, faz alguma maluquice, que as pessoas falam, Zaqueu, seu doido. Mas foi aquele doido que levou Jesus para casa, foi aquele doido que sentou à mesa com Jesus. Os outros da multidão só olharam de longe. Ele comeu com Jesus face a face. É isso, gente. Sabe, quando Deus desafia, é porque Ele quer abençoar. Desafiou Elias, desafiou a mulher viúva, Então, quando Deus nos desafia, é porque Ele quer abençoar. Deus havia escolhido a viúva para abençoar, por isso a colocou à prova. Ela só foi provada porque Deus havia escolhido para algo maior. Então, quando você estiver passando por prova, quando estiver passando por uma angústia, alguma situação que requer de você uma atitude às vezes singular, Deus está preparando algo maior. Ela não fazia ideia. Uma mulher que pensava que comeria aquela farinha, aquele azeite ali num pão e morreria porque não tinha mais nada para comer. Imagina então agora que essa mulher recebe na sua casa o profeta de Deus, e esse profeta chega para ela e diz, faz um pão para mim. A atitude dela de fazer primeiro um pão para ele, no coração dela falou, vou fazer. E ele vai a Elias e diz, porque assim diz o Senhor, não faltará azeite e não faltará farinha na sua casa. Não importa quanto tempo mais durasse a seca, se fosse mais 2 anos e meio, não importa. A verdade é que não faltaria nada para ela. Por quê? Porque ela enfrentou o desafio com fé, ela aceitou aquela prova, ela aceitou aquela dificuldade. Então Deus havia escolhido aquela mulher para abençoar. Então lembre-se que o desafio é porque Deus quer abençoar. Simplesmente isso. Simplesmente, Deus quer me abençoar. Por isso que veio essa prova. Então, se você está em prova, é porque Deus escolheu você para abençoar. Então não perca a visão de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Se apegue e diga, Deus, o que eu faço então? Se está escrito, assim diz o Senhor, pronto, nos apegamos porque assim diz o Senhor. E deixamos Deus fazer acontecer. Então, olha só a ousadia do profeta. Faz um bolo para mim primeiro. Que homem é esse? Acho que eu vou deixar de fazer um pão para o meu filho, para dar um pão para esse estranho que eu nunca vi? Olha o desafio. Não é simplesmente um homem, é uma ordem de Deus. Nós temos que ter um coração sensível, queridos, para nós discernirmos bem a palavra de Deus, a ordem de Deus, para a gente não ser confundido com um sentimento protecionista, que na verdade é egoístico e que nos afasta da bênção de Deus. Talvez qualquer mãe falaria, de jeito nenhum, eu vou tratar do meu filho, vou tratar de marmanjo que eu nunca vi na vida. Deixa Deus agir. Creia no Senhor e se entregue à palavra dele. Então, aquela mulher, ela teve a coragem, ela falou assim, então eu vou fazer um pão para ele primeiro. E olha só, diz a palavra, não é? Assim diz o Senhor, com atitude de obediência e de fé, ela teve recursos para sobreviver todos os dias da seca. E olha só que curioso que o texto bíblico fala assim, comeu ele, comeu ela e toda a sua casa. Quer dizer que será que tinha parentes?
Será que tinha gente ao redor? Entenda que qualquer um que se assentasse à mesa dela tinha pão, porque não havia limite para Deus abençoar. Deus não dava um pão por dia, Deus não dava 2 pães por dia, Deus dava pão para quem estivesse naquela casa. Aquela casa tornou-se casa de salvação, tornou-se casa de provisão, casa de manutenção para quem tivesse fome. Numa cidade onde não havia comida, num tempo que não havia comida, a casa dela, que era uma casa famélica, se torna agora uma esperança para alimentar pessoas famintas. Mas isso só foi possível porque ela abriu a mão, porque ela abriu o coração para Deus operar na vida dela. Simplesmente por isso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É isso que foi maravilhoso. O que eu faria, hein? O que você faria? O que nós faríamos? Olharíamos talvez só para a nossa necessidade? Obedeceria um homem de Deus? Obedeceria a Deus? Sabe, muitas vezes as pessoas têm medo de obedecer a Deus. Tem medo. Isso é falta de fé. Isso é incredulidade. Tem medo. Porque se eu obedecer a Deus vai faltar para o meu filho. Se eu obedecer a Deus vai faltar para mim. Olha, meu Deus do céu, então Deus mudou? Então Deus não é Deus mais? Então Deus não é mais o Todo-Poderoso? Gera medo. Então, Senhor, Ele fala: entregue-se, entregue-se. Ou seja, só há vida se nós nos entregarmos ao Senhor. Então nós temos medo de entregar primeiro a Deus. A gente tem medo de faltar. Meu Deus, eu tenho medo de faltar. Puxa vida, se ela colocasse em primeiro lugar o interesse dela, da casa dela, do filho dela, ela fecharia a porta da bênção de Deus. Quando você olha para si, pensando assim: não, eu estou defendendo meu interesse, você está dizendo: Deus, vai para outra casa, porque aqui você não vai entrar não. Aqui é eu que resolvo. Aqui eu faço do meu jeito. Enquanto fizermos isso, a porta está fechada. A bênção de Deus, Ele não vai entrar. Nós temos que abrir mão. Nós temos que ceder. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, abrir a porta para Ele, fazer a vontade dEle. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. E aí sim, Deus desafiou, é porque Deus escolheu para abençoar. Corresponde a essa escolha de Deus. Então, precisamos entender que a bênção de Deus é para os obedientes, para quem obedece por fé e não por circunstâncias. Deixa eu ver se a circunstância é favorável para eu acreditar. Não vamos a lugar algum com isso. Em lugar algum. Fé é colocar Deus em primeiro lugar. E se aplica ao nosso tempo. Quer dizer que meu primeiro tempo do meu dia, eu preciso colocar em Deus primeiro. Faz primeiro um para mim. Primeiro tempo do meu dia, Deus. Eu preciso pensar no meu dia voltado para os interesses do reino de Deus. Senhor, como é que eu posso glorificar o seu nome hoje? Senhor, como é que eu posso alcançar alguém hoje? Meu Deus, como é que eu posso trazer esperança para alguém hoje? Como é que eu posso testemunhar de Jesus para alguém hoje? Isso se aplica quando nós priorizamos o espiritual ao material. Primeiro é a relação com Deus. Primeiro é a vida com Deus. Depois as outras coisas. Quando nós somos fiéis em entregar a Deus as ofertas e dízimos, isso, queridos, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Não, peraí. Eu falei outro dia que não é fé. É obediência. Mas é obediência. É fazer o que Deus mandou. Não, Senhor, vai faltar. Se nós pensarmos que o dízimo e a oferta vai gerar falta em nossa casa, é porque, Deus, deixa eu dar licença que eu resolvo aqui na minha casa, tá? E se nós resolvermos, quando vier a seca e a fome, não teremos o milagre para superar as nossas dificuldades. O profeta disse à viúva: não tenha medo. Olha, gente, que palavra poderosa. Olha que palavra poderosa. Quando ela falou com ela assim: vai fazer primeiro um bolo para mim. O profeta disse: não tenha medo. Não temas. Por que será, hein? Que o profeta falou com ela: não tenha medo. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de confiar em Deus. Tem medo de Deus desamparar. Tem medo de Deus deixar em falta. Tem medo de Deus não ser Deus. Tem medo de Deus não cumprir a palavra dele. Meu Pai do céu, que loucura.
que a situação totalmente invertida, Deus já não é Deus mais, Deus não honra a palavra dele, Deus não cumpre a palavra dele. Então ele disse, não tenha medo, porque a fé, diz a Bíblia, lança fora o medo. Não tenha medo de confiar em Deus, não tenha medo de depender de Deus, não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha medo de cumprir a palavra de Deus, não tenha medo. Foi o que o profeta disse à mulher, e ela se sentiu confortada, e ela cumpriu a palavra, e ela teve a provisão na casa dela, e para todas as pessoas que se sentaram à sua mesa. Não tenha medo de confiar em Deus. O resultado da obediência foi provisão para todos os dias de seca. E olha só como que o texto termina essa parte. Ela fez segundo a palavra de Elias, homem de Deus. Ela fez segundo, ela fez de acordo, ou seja, do jeito que ele falou, ela fez. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, dita por intermédio de Elias. Queridos, Deus quer agir assim em nossa vida. Deus quer governar assim a nossa vida. Por isso Ele nos desafia a crer e a agir. Queridos, não existe fé abstrata. A fé, ela se torna concreta quando nós agimos. Ah, eu tenho fé, mas é abstrata. Qual é a ação? Qual é a atitude? Fé é atitude. Fé que não é atitude, não é fé. Por isso nós precisamos, Senhor, estou sendo provado. Deus te escolheu para abençoar. Senhor, estou sendo disciplinado. Deus te ama e quer corrigir sua vida e quer ajustar a sua vida. Temos que entregar nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador. Ajustar nossa vida com Deus. Passar a confiar em Deus e a obedecer a Deus. Sem medo. E nós veremos o extraordinário, como nós cantamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós vamos orar neste momento. Você vai orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Por isso, ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui. Por isso, ó Deus, o Senhor tem nos falado essas palavras. O Senhor, ó Deus, que sonda os nossos corações. O Senhor, ó Deus, que nos conhece, que sabe tudo a nosso respeito. Ó Deus bendito, nós pedimos, nós te suplicamos nessa hora, que em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, revoluciona as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sair, Pai, dessa limitação do pensamento, ó Deus, em que nós agimos segundo a nossa vontade, segundo o nosso interesse, Pai, achando muitas vezes, ó Deus, que estamos fazendo o melhor, mas na verdade estamos apenas sendo governadores das nossas vidas, ó Deus. Queremos, na verdade, ser independentes do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai, ser dependentes do Senhor, e é isso que nós estamos aqui nessa noite declarando. Estamos declarando, Pai, que somos dependentes do Senhor, e que nós faremos, ó Pai, aquilo que o Senhor disse, e que obedeceremos como o Senhor disse, Pai, e te louvamos porque estamos em prova, mas é porque o Senhor quer nos abençoar. Oh Deus, ajuda-nos então, Pai, ajuda cada um de nós a entender isso, Senhor, que estamos em prova, Pai, porque o Senhor quer nos abençoar, porque o Senhor quer fazer em nós e por nós coisas extraordinárias, porque o Senhor quer revolucionar a nossa existência, e tenha misericórdia da nossa mediocridade, Pai, porque tantas vezes temos medo do Senhor, temos medo de nos entregar ao Senhor, temos medo de obedecer ao Senhor, temos medo, Pai, de colocar o Senhor em primeiro lugar, e temos falta, Senhor. Tenha compaixão dessa nossa atitude tão incrédula, tão medíocre e tão miserável, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração, Pai, como o do profeta Elias. Dá-nos, ó Deus, um coração como daquela viúva de Sarepta, Senhor, que mediante a palavra do Senhor, ela foi obediente, Pai, e pôde desfrutar as bênçãos do Senhor, numa época, Pai, de tanta falta, de tanta tristeza. Oh Deus Todo-Poderoso, aceita-nos, ó Deus, nessa noite por misericórdia. Aceita-nos, ó Deus, e nos perdoa, Pai, porque tantas vezes agimos, ó Deus, tão contrários à fé.
Tenha compaixão de cada um de nós aqui nessa noite. Tenha compaixão de nós, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, revolucionar, aceitar, ó Deus amado, essa provação, por saber que por trás dela vem a bênção do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a responder com fé, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus.